porque a gente vai conversar agora com o presidente do PSB, o Carlos Siqueira, que já está aqui comigo. Presidente, obrigada, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Estúdio I. Boa tarde, muito prazer falar com você, com a Ana Flor, Marcelo, Arthur e o Daniel também. É Daniel que está aí. Isso. Presidente, queria começar perguntando do Ministério da Justiça, porque o PSB, que tem Flávio Dino à frente da pasta, o Dino vai para o Supremo, como a gente sabe, mas a gente ainda não sabe quem vai ficar no lugar do Dino. O PSB está pleiteando essa vaga e, se estiver, o nome é o Capelli? Sim, o PSB, claro, não vai apoiar nem deixar de apoiar o governo em função de nenhum dos cargos que ocupa. Porém, no início, eu lembro a primeira conversa quando o presidente Lula nos chamou para falar do ministério, e a primeira coisa que ele fez quando eu cheguei na sala dele foi reclamar que a imprensa estava divulgando que o Dino era da cota pessoal dele. E me perguntou: Siqueira, não é da cota do PSB, não é o PSB não quer, quer sim, o senhor tem muita sorte de ter um quadro excepcional como o Flávio Dino para ser seu ministro da Justiça num momento desse. O PSB fica muito orgulhoso de poder oferecer ao país essa possibilidade de uma pessoa muito competente, capaz para lhe servir. E assim ficou. Então, foi ele mesmo quem cobrou que seria partidário. Nada mais natural do que na sucessão o PSB dizer: não, sim, nós gostaríamos que houvesse, até porque há uma equipe muito bem formada lá, há políticas que foram elaboradas e começaram a ser executadas e têm dado bons resultados, que precisariam ser montadas. Não sei, aí depende da sensibilidade do presidente. Eu acho que é uma área muito sensível para ter mudanças muito periódicas e que seria importantíssimo a continuidade desta equipe que seria liderada pelo hoje secretário executivo, o número 2, o Ricardo Capelli. Presidente, boa tarde, Ana Flor aqui. Como é que o senhor responde à fala de que o PSB tem muito mais espaço no governo hoje do que o seu tamanho partidário, tem o vice-presidente, tem o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, tem o Ministério da Justiça, apesar que muita gente fala que Flávio Dino era cota pessoal de Lula. Como é que o senhor responde a isso? E, claro, o Capelli tem se destacado em várias frentes, especialmente na segurança pública. Ele seria uma cota do partido? Como é que estão sendo essas conversas e como é que o senhor responde também a essa crítica ao partido? Respondo com muita tranquilidade, porque, em primeiro lugar, porque política não é matemática. Na hora que se transforma política em matemática, se comete um erro grave, eu acho. O PSB já foi muito menor no passado, no governo Goulart, e tinha 2 ministérios, muito menor, a metade do que é hoje. E eram 2 quadros também excepcionais, que era João Mangabeira e teve o Evandro Lins e Silva, que depois veio a ser o ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado por João Goulart. Aliás, esse é o 3º quadro que o PSB oferece ao país para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O primeiro foi Hermes Lima, o segundo foi o Evandro Lins e Silva, e agora o 3º é o ministro Flávio, o futuro ministro, e ministro atual também da Justiça, Flávio Dino. Agora, penso que, e por estas 2 razões que o PSB está oferecendo, não apenas ao governo, mas ao país, a possibilidade de ter uma boa política de segurança pública, e que não é fácil, não é simples, é muito complexo, como todos vocês sabem melhor do que nós. Desmontar uma equipe agora não me parecia assim, prudente, no mínimo, né? Mas isso compete ao presidente da República, né? E também a questão não está sendo colocada como... Acho que o Capelli, embora se levanta o fato dele não ser advogado. Ora, ele não é advogado, mas ele é político como nós todos, né? De maneira que aquilo é um cargo político. A Nízia a ministra Nízia não é médica e é ministra da Saúde. O ministro Pallotti era médico, era ministro da Economia. O Fernando Henrique era sociólogo, foi ministro da Economia. O Serra era economista, foi ministro da Saúde. Então, esses precedentes já são existentes aqui mesmo no Brasil, com várias oportunidades. Presidente, boa tarde. Aqui é o Daniel perguntando. Numa declaração sua à Folha de São Paulo em março, o senhor destacou que o ministro Haddad era bom para o mercado, mas o senhor não tinha certeza se ele era tão bom assim para o Brasil. Eu queria uma avaliação sua sobre o primeiro ano do ministro Haddad e sobre a política econômica do governo de maneira mais ampla. Claro. Veja só, eu de fato falei isso e, inclusive, numa recente reunião de todos os presidentes nacionais de partidos e dos líderes,
o Haddad estava presente, eu fiz questão de fazer uma espécie, não diria que é uma autocrítica, né? Porque na prática é uma avaliação com a prática, com o que está sendo feito. Acho que dentro das circunstâncias, das amarras que hoje vive o mundo ocidental, em função dos grandes interesses econômicos que estão por trás de toda a política econômica no Ocidente inteiro, eu acho que ele está se saindo muito bem, que está sendo muito hábil, inclusive, nas relações políticas, o que, neste caso, até, de certa maneira, me surpreende positivamente, e eu disse isso publicamente não, lá nessa reunião, com a presença de todos os presidentes, do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin, e digo aqui com muita tranquilidade, porque eu não tenho nenhum problema com ele, muito menos em elogiá-lo pela prudência que ele está tendo, pela forma como está se relacionando. Então, dentro dessas circunstâncias, limitações políticas e econômicas, financeiras que vive o mundo e o país em particular, ele está se saindo muito bem. Presidente Marcelo Lins aqui com a pergunta. Obrigado por estar com a gente, dando a posição do PSB. Eu quero saber uma coisa bem prosaica, assim, em relação ao próximo dia 8 de janeiro. O senhor está também entre os convidados do presidente Lula para aquela cerimônia. Como é que está vendo esse ato, a organização dele, que inclusive retardou a saída do ministro Dino da Justiça e a ida dele para o STF, o que também ajuda nesse momento de negociações para preenchimento do cargo ali. Quero saber da sua posição em relação ao dia 8, se o senhor estará entre os convidados ali. Veja, se eu estarei entre os convidados, eu não sei. Isso aí só sabe a presidência da República, que é quem vai fazer o ato. Mas se estiver, eu estarei lá com muito prazer e é uma data digna de comemoração, porque saímos do sufoco extraordinário que foi aquilo, daquela ameaça tenebrosa. Entramos numa fase diferente em que o país respira, a política econômica voltou a crescer, o emprego voltou a crescer também, e se tenta e se faz coisas acertadas, e preciso fazer muitas outras ainda. Os desafios estão apenas no início, mas acho que é um momento importante que vale a celebração, que vale a comemoração e que tem um apoio mais... Estando ou não lá, eu estarei vibrando para comemorar essa data. Gente, no final de semana eu conversei com o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, sobre as eleições de 24. Ele me disse que ele não vai, o Bolsonaro, na verdade, ex-presidente, vai apoiar Ricardo Nunes e deve indicar o vice. Aí estou falando da disputa pela Prefeitura de São Paulo. Com isso, o Ricardo Salles deve ser rifado ali no campo da direita, extrema-direita. A gente tem Guilherme Boulos, do PSOL, apoiado pelo Partido dos Trabalhadores, também discutindo, fazendo ali as suas negociações. Tenho falado bastante com a turma do PT sobre essa articulação da vice ali dele, tem até uma história... Enfim, eles estão atrás de nomes ali. E eu queria falar um pouco do PSB nessa disputa. A gente tem a deputada Tabata Amaral e essa filiação recente do Datena. Queria ver com o senhor como isso vai se dar, porque vai ser a primeira vez, pelo menos eu não me lembro, o senhor me corrija se eu estiver errado, a memória do senhor é muito melhor do que a minha para isso, mas a gente vai ter o vice-presidente da República de um lado, o presidente Lula de outro, na maior capital do país, na maior disputa municipal do país. Queria ouvir o senhor sobre esse quadro, qual é a expectativa? Sadi, André, veja bem, nós vivemos um momento diferente. Nós não estamos mais naquele momento em que o Márcio França entendeu que era importante renunciar porque havia uma ameaça à democracia, porque havia uma ameaça do autoritarismo. Nós estamos vivendo outros tempos, felizmente, né? E esses tempos são tempos de democracia, tempo de liberdade e tempo de pluralismo. Então, não somos um país de partido único. Então, cada partido deve oferecer à população, nas eleições que são de 2 turnos, que é o caso da de São Paulo, suas opções. A nossa candidata, modesta parte, é a melhor candidata para governar São Paulo. É jovem, é aguerrida, é capaz e será capaz de fazer uma grande equipe para governar a maior cidade do país. E o PSB não vai perder essa oportunidade. O PSB vai ter a candidata Tabata se apresentando à população e o segundo turno vamos ou receber o apoio do Boulos, que é o que eu espero, ou apoiá-lo se for o caso dele ir ao segundo turno. Mas nós não vamos apenas torcer, nós vamos fazer o máximo possível e acho que não tem problema nenhum do presidente de um lado e o vice do outro. Até porque este governo que nós apoiamos e queremos que dê certo e está dando certo, é um governo de frente ampla e diria até amplíssima. E nós somos o partido maior, o partido mais importante a apoiar o governo desde o primeiro turno.
temos o direito de ser candidato e ninguém pode nos negar esse direito. Então, acho que estamos no caminho certo e vamos até o fim. Pode ter certeza que a deputada Tabata Amaral é candidata e é para valer, e é para ganhar. Presidente, é Arthur da Pieve agora aqui perguntando para o senhor, obrigado aqui pela entrevista. O senhor já projetou até o segundo turno com apoio do candidato Boulos à candidata Tabata Amaral, naturalmente, o senhor é presidente do PSB. E projetando ainda mais, no caso de uma vitória de Tabata Amaral, como seria essa gestão municipal na medida em que é uma frente amplíssima também que teria se formado em torno dela? A capacidade do PSB administrar a maior cidade do Brasil com uma deputada, com uma candidata muito jovem, muito capaz, mas muito jovem, evidentemente. Essa pergunta me era feita também quando o prefeito de Recife, com 27 anos, João Campos, era candidato. Eu disse, ele vai administrar muito bem. O PSB não é um partido que nasceu ontem, não é um partido que administrou cidades grandes ontem, já administrou Belo Horizonte por 8 anos da última vez, mas teve mais 6 do sindicato por 14 anos, que era a terceira cidade do país. Administrou Recife pela primeira vez em 1950, na década de 50, com Pelópita da Silveira, administrou Recife por 12 anos e administrou Curitiba por algum tempo também, com o prefeito e atual pré-candidato Luciano Dutti, e administrará São Paulo de forma inovadora, democrática, segura e ampla, compondo uma equipe. E outra coisa, na sociedade brasileira não faltam grandes quadros para compor um governo de uma jovem liderança capaz, inteligente, com história belíssima que tem a deputada Tabata Amaral. E ela fará isto. Nós iremos demonstrar que a juventude, ao invés de ser um defeito, é uma grande qualidade e um grande desafio. Assim como está acontecendo em Recife, que o ex-deputado João Campos, hoje prefeito da cidade, é um dos mais bem avaliados do país, ao completar seus 30 anos também, mas foi eleito aos 23. Presidente, a gente sabe que no Brasil há uma grande tradição de reeleição. Poucos casos, como o de Bolsonaro, claro, que não conseguem se reeleger. Então, em São Paulo, tem um prefeito concorrendo à reeleição, até mesmo o fato dele ser pouco conhecido muitas vezes ajuda nisso, ele já tem toda a frente bolsonarista o apoiando. O senhor está sofrendo pressão para unir forças com o candidato apoiado por Lula em São Paulo? Se não, poderia depois... vai havendo uma situação em que a divisão da esquerda leve uma vitória de primeiro turno do campo da direita. Como é que ficaria essa relação entre PSB e as outras forças que apoiam o governo Lula? Olha, como eu disse, nós estamos vivendo em democracia, não estamos com ameaça de autoritarismo e uma eleição de segundo turno. Acho improvável, até demais, que o senhor Nunes ganhe a eleição no primeiro turno. Se é que vai ganhar, eu acho que não ganhará. Então, esse assunto, se você está levantando uma hipótese que ela não se configura, e eu acho, me perdoe a ousadia, que ela dificilmente se configurará. Mas quando se vai disputar a eleição, tem que se admitir que vai disputar para valer, e é o caso. A Tabata Amaral é candidata para valer. Assim como há outros candidatos. Em muitos lugares vamos apoiar o PT, em outros lugares o PT vai nos apoiar, em outros o PDT e assim vários partidos. Mas em São Paulo temos uma candidata e a candidata está posta, está aí na pré-campanha e é para valer. Agora, essa hipótese ela não se configura, portanto, eu como não tenho bola de cristal, não posso dar opinião sobre o futuro, só dou opinião sobre hoje, o que está acontecendo e o que vai acontecer. E hoje o fato é que ela é candidata, será candidata. E mais, espero que o vice-presidente Geraldo Alckmin, de fato, a apoie, porque ele é de outro partido, ele não é do partido do presidente da República, ele é do Partido Socialista Brasileiro, o PSB. E, para encerrar, o senhor já falou disso com ele? Sim, conversamos sobre a situação, mas eu não vou pressioná-lo, ele não é homem de sofrer pressão e eu nem sou de fazer pressão a ninguém. Acho que as coisas ocorrem de maneira natural, que o partido tendo candidato, que ele sendo o do PSB, um dos vice-presidentes nacionais do PSB, que ele apoie. Então, é isso que nós esperamos dele. Eu confio muito nele. Confio muito e acho que ele vai apoiar sim. Espero que sim.
Olha, essa eleição vai ser interessante de observar, viu, presidente? A gente que gosta de cobrir a eleição, nós já estamos com roupa de ir para cobrir essa eleição ano que vem. E vai ser a eleição mais importante do país e vocês verão uma nova liderança. Aliás, nada mais. O Brasil precisa muito de novas lideranças. Muitíssimo. Felizmente, o PSB tem fatura. As 3 principais cidades que nós vamos disputar, que é Recife, São Paulo e São Luís, são 3 jovens com menos de 35. O mais velho tem 35 anos. A gente espera contar com as entrevistas do senhor aqui, dos demais presidentes de partidos. A gente tem ouvido todo mundo aqui já ao longo do ano, mas queria desejar um feliz ano novo para o senhor e até 2024. Um abraço. André, foi um prazer enorme. Feliz ano novo para você, todos os seus espectadores, também a Ana Flor, que está muito elegante, não havia muito tempo. Marcelo Vinhos, Arthur e Daniel Souza. Um abraço a todos vocês, foi um prazer grande. Felicidades, muita sorte, boas energias para o próximo ano. Para o senhor também. Um abraço. Isso.